Olá, seja bem-vindo, boa noite, a paz de Deus, a paz do Senhor. Ótima segunda-feira para você. Hoje é dia 27, né? Eu já fiz um vídeo hoje, acho que um ou dois vídeos, né? Hoje, eu não lembro, mas acho que foi um. E dia 27 de março do ano 2023, agora são 21 horas e 50 minutos. Fazendo esse vídeo aqui mais pra... Na verdade eu já respondi essa pessoa, já respondi o pedido, né? Na verdade não foi nenhuma pergunta, não foi nada disso, foi um pedido, né? De oração que uma pessoa me pediu, veio a mim falar, pedir uma oração, tá um pouco aflita, um pouco angustiada, né? E as dificuldades da vida, os problemas da vida. E eu, na verdade, eu queria responder isso, usar esse pedido, né? Responder mediante a esse pedido de oração que eu já respondi, já falei com a pessoa, né? Eu queria colocar isso aqui também para outras pessoas, né? Que estão aí passando por dificuldade, né? Por tribulação, tem muita gente passando por tribulação, muita dificuldade, muitas incertezas, né? Na vida. Isso na verdade não é na vida só de um, de outro, né? Não. Eu acho que uma grande camada da sociedade, talvez até a maioria da sociedade brasileira, está passando por esses perrengues, sabe? Essas dificuldades, incertezas, né? Às vezes incerteza até pro próprio dia, né? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? Né? Então nós estamos todos passando isso, né? Passando por um processo difícil, né? Mas primeiramente eu quero dizer assim, né? Nós temos um Deus, né? Existe esse Deus que muitos falam, que muitos professam, que muitos tá na boca de todo mundo, né? Esse Deus. Todo mundo fala. Tem uns que falam e pouco confia, né, em Deus. Fala, acredita, né? Até acredita, na verdade, né? Mas na hora que o caldo entorna, né, que o negócio fica ruim, as pessoas começam a ter dúvidas. E tem pessoas que têm muita fé também em Deus e na hora que o negócio aperta, começa a ter dúvida também. Então algo assim bem relativo isso, né? A fé, a consistência da fé, a permanência na fé, né? A solidez de fé é algo bem relativo, é bem relativo, porque nós nessa condição humana que nós somos, né? Essa condição humana que nós somos, que nós exercemos, ela é muito instável, né? A nossa dor, né? A dor, né? Porque a dor ela pode ser manifestada de diversas formas, em diversas situações. A nossa dor ela faz nós gritar, nós gritamos por conta da nossa dor e às vezes estamos perturbados, estamos chateados, estamos necessitados, né? E gritamos e choramos e, extraímos os nossos sentimentos, né? E aí muitas das vezes, quando a gente extrai esse nosso sentimento, às vezes o nosso e, a, e o questionamento do adversário nos ouvidos, no nosso, né? Estou falando de todos mesmo, né? Ali o questionamento, né? Poxa, cadê o seu Deus e tudo mais, né? São coisas diversas diversos tipos de questionamento que surgem, que coisas que o adversário da nossa vida ele vai colocando na nossa mente, né? Eu estou falando porque eu já vivi tudo isso, né? E falo por experiência própria. E aí este questionamento junto com a nossa dor às vezes faz a gente duvidar, faz a gente ter um momento de distanciamento de Deus, né? Porque até aquele momento que você ainda está ali, meu Deus me ajuda, Senhor, toma providência, enfim, quando você está ali naquela sua intimidade com Ele, mesmo que em desespero, né? Neste momento ainda você está com Deus, você ainda
está depositando a sua confiança nele, né? Mas há um momento que, por conta das emoções, das circunstâncias do teu problema, né? E por conta do seu problema, aquilo que é provocado, os questionamentos do adversário, né? As cobranças e tudo mais na sua vida, né? Então, às vezes, a gente acaba se distanciando de Deus, né? Se distanciando, e isso é normal. Eu acho que isso é normal, né? Não devemos, né? Porque nós sofremos com isso. Nós sofremos, nós perdemos, nós distanciamos de Deus, nós ficamos escravizados pelo adversário quando a gente se distancia de Deus, né? Quando a gente se distancia, nós ficamos escravizados, nós perdemos o rumo, né? Enquanto nós estamos ali falando com Deus, nós estamos na oportunidade de receber de Deus aquilo que nós precisamos. Mas quando nós nos distanciamos, e Deus às vezes permite, para o nosso próprio amadurecimento, Ele permite, e Ele se cala ao nosso favor, né, em relação àquilo que nós estamos pedindo. Ele se cala para quê? Para um amadurecimento nosso, para uma consistência de fé, né, para que nós possamos ir evoluindo no processo espiritual, né? Então, por conta disso, Deus, a cachorra agora vai latir bem na hora que eu estou falando. Toda vez que eu estou falando, ela começa. Vamos ver. Então, a partir desse momento, né, nesse momento de aflição ali, de adversidade, de afronta do adversário, nós tendemos a nos distanciar de Deus, né? Mas se nós permanecermos ali junto, né, confiante, mesmo que com pouca força, com pouca fé, com pouca, né, com pouca estava com a palavra aqui agora, intimidade com Deus, né? A gente tende a encontrar as soluções, porque Deus, ele vai criando condições na nossa vida. Às vezes a gente nem entende as condições que Deus coloca na nossa vida. Às vezes o tempo passa, o problema ele está ali só aumentando, aumenta o problema, e você nem se dá conta disso, que está aumentando, que o tempo está passando, mas daqui a pouco acontece alguma coisa e você não percebeu que aquele acontecimento que aconteceu, bom, né? Isso é pleonasmo, se eu não me engano, né? Então, aquilo que ocorreu, que te favoreceu, né? Já foi Deus, né? Porque tudo está nas mãos de Deus. Os corações estão todos eles na mão de Deus. O que é os corações? As pessoas, as almas. O sentimento das pessoas provém de algo espiritual, né? Da alma, né? A cachorra está brincando, né? E aí, então, Deus, ele vai te mostrando, né, que não, mesmo que você esteja ali desesperado, esteja ali numa situação de muita dificuldade, né, ele tudo está sob o controle dele. Às vezes você acha que você vai morrer naquele dia, que você vai perecer, que você vai para debaixo da ponte, que vai faltar comida, que você vai passar fome, e você vê que nada daquilo ali aconteceu. Você passou um problema, uma dificuldade, né, mas ela acaba, ela tem fim, né? Tem fim. Pode observe, né? Pode ver na sua própria vida, ou veja na vida dos outros, né? Se você não consegue ver na tua própria vida, veja na vida dos outros, as pessoas que passaram por dificuldade, que você teve conhecimento. Teve gente que perdeu tudo, né? Às vezes catava latinha na rua, e aí de repente está trabalhando num bom emprego, né? Você viu aquela pessoa perecer, perder, passar por problemas, isso independente de crença, mas isso principalmente naqueles que têm crença, né? Aqueles que creem em Deus, aqueles que servem a Deus, que têm um sentimento voltado para Deus, né?
Mas não é só estes que recebem de Deus essa porção, né? Que recebe de Deus, né, os cuidados de Deus. Não é só essas pessoas. Todo ser, né, todo ser humano, principalmente as pessoas boas. As pessoas ruins, você vê que ela vai embaraçando com a vida dela. Vai embaraçando, às vezes morreu, foi para cadeia, aconteceu isso. As pessoas ruins de coração, né? Você vê que acontecem coisas que aquelas pessoas perdem o sentido de vida, né? Ninguém jamais olha para aquela pessoa, né? Sempre, nunca olharam, né? Porque sempre foi uma pessoa ruim, né? Você vê lá aquele sujeito ali, ou aquela moça, aquela mulher, ou aquele homem lá, né? Sempre foi uma pessoa assim, né? Tribulado, problema, né? Quando você vê que ela teve um destino, um desfecho ruim da vida daquela pessoa, né? Muito ruim, trágico às vezes, né? Já a pessoa que é boa, a pessoa que tem um coração bom, né? Você vê que aquela pessoa, ela é ajudada por Deus, independente se ela tem uma crença ela tem, né? Eu acho errado a gente falar isso, porque a pessoa não vai numa igreja, não frequenta uma igreja, não tem que, não, ela crê sim, ela crê em Deus, ela não teve um encontro ainda com Deus, né? Um encontro, né? Um encontro onde Deus fez mostrar para aquela pessoa que ela tem uma missão, porque todo aquele que se encontra com Deus começa a ter uma missão, né? Nem todos que se encontram com Deus, ele tem uma missão, mas nem todos, né, conseguem entender também a sua missão, né? Se as pessoas conseguissem entender, as pessoas que estão dentro das igrejas, estou falando de todas as igrejas, conseguissem entender sua missão no meio de nós, no meio do povo cristão, no meio do povo religioso, né? Não haveria fome, não haveria guerra, não haveria contenda, não haveria. Era só amor, era só alegria, só alegria. Mas isso porque as pessoas não entendem a sua missão, né? Então, mas para finalizar, tudo passa. Você pode ver que aquelas pessoas passou por um problema, por um processo, mas daqui a pouco você vê, está lá num bom emprego, ou abriu uma lojinha, uma empresa, um negocinho, ou um negoção também, tá, né, tá vivendo, tá sobrevivendo, tem família, casou, tem filhos, tem, né? Você vê uma evolução na vida da pessoa. A pessoa conseguiu evoluir, conseguiu ter, né? E às vezes não tem nada, mas é um empregado, tem lá, ganha um salário mínimo. Aí você vê que estruturou a vida da pessoa, né? Mesmo com salário mínimo, mas tem uma estrutura, você vê que passou aquele processo, né? A pessoa é simples, é humilde, mas tem uma estrutura na vida, uma estrutura. Às vezes falta tudo para ele, né? Falta tudo assim, falta, às vezes não tem um carro, às vezes não tem uma roupa boa, não tem isso aqui, mas tem Deus, não passa fome não, não fica assim sem um calçado não fica, não, eu falo assim, às vezes não tem o que os olhos daqueles que olham para o mundo desejam, né? Porque no mundo as pessoas desejam muitas coisas desse mundo, né? Deseja, se tiver que sair, vai para uma festa, quer ter uma roupa melhor do que a do outro, né? Essa é a tendência daqueles que olham para as coisas do mundo. Quer ter uma roupa melhor do que o outro, né? Quer ter, mas meu carro tá meio assim, eu quero ter um carro melhor do que aquele outro lá. Aí, não, mora ali, a casinha é simples, não preciso comprar uma casinha ali, eu vou alugar uma casa melhor, né? É assim, quando a gente está com os olhos voltados para as coisas do mundo, é desse jeito aí, né? Então, mas vamos finalizar, esse é um vídeo bem rápido mesmo, né? Tudo passa, você pode ter a certeza disso, mas a gente precisa estar voltado para Deus, né? Voltado para Deus para que a gente possa enxergar a providência de Deus. Deus, ele provê na nossa vida. Deus não deixa todo aquele que bate na porta de Deus, todo aquele que pede para Deus, nada falta na vida desses, né? Nada falta, tudo o Senhor supre, tudo o Senhor dá, né? Então, a tua vida pode estar ali daquele jeito, desarrumada, né? A vida do povo está desarrumada, não é a tua vida só, a vida do povo. Tem muito comerciante, tem muito industrial, empresários, que está lá, se vê lá, olha, ele ainda tem aquela indústria, está lá, mas às vezes está
todo endividado. Tem muitos assim, muitos e muitos. Todo endividado, já não pode mais nem comprar um carro novo, que para ele é, né, comprar um carro novo todo ano para ele é algo assim que não pode deixar de fazer, né? Então, gosta de ir para Miami, mas não pode mais, né? Então tá todo mundo desarrumado, não é a tua vida, não é a tua vida que está desarrumada, é a vida de todo mundo que está desarrumada, né? Os processos passam, aquele quanto menos tem, né? No sentido tem, tem ali apenas sempre teve aquilo que é para sua necessidade de sobrevivência. Deus arruma a vida dessas pessoas mais rápido, né? Aqueles que têm muita coisa, né? Deus conserta a vida dessas pessoas, mas normalmente essas pessoas talvez percam alguma coisa, né? E reconstrói de uma forma diferente. Alguns casos Deus restaura, né? Restaura a vida da pessoa, né? Então, mas tudo passa, tudo passa, né? Nós estamos vivendo um processo agora no mundo, né? No Brasil, no mundo, mas esse processo ele acaba, né? Ele acaba. Embora nós estamos vivendo um momento, né? Que nós estamos no pré-volta de Jesus Cristo, né? Precisamos acreditar nisso, precisamos entender isso, né? Para que nós possamos nos preparar para essa caminhada aí, né? Essa caminhada até a vinda de Jesus Cristo. Muitos defendem que isso aí vai demorar, que não vai não. Se prepara, vamos se preparar para essa vinda de Jesus Cristo, porque ela é próxima, ela é breve, né? O Senhor vai nos ajudando, vai te ajudar, vai ajudar eu, vai ajudar todos nós, né? Para que nós possamos, né? Nesse período, né? Nesse tempo que está chegando da vinda de Jesus Cristo, que está se acabando, né? O tempo na terra está se acabando para o cristão, para o verdadeiro cristão. Está ficando longo o vídeo. Para o verdadeiro cristão, o tempo na terra está acabando. Aquele que realmente quer ir para o céu, a primeira coisa que ele precisa modificar é o sentimento dele. É o sentimento. Modificando o sentimento, ele começa a modificar suas obras, né? Modificando as suas obras, eles começam a ser cumpridor da doutrina, da lei, né? Dos mandamentos de Deus, né? Ele começa a modificar. É um processo que acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? Mas para isso precisa acontecer um processo dentro de nós que é de conversão. Essa conversão ela não é algo material, algo físico, não. Essa conversão é algo espiritual, né? Lá dentro da alma é o nosso sentimento, é olharmos para as coisas do oposto da forma que olhávamos no passado, né? Que enxergávamos, que sentíamos as coisas do passado. É dessa forma, né? É difícil, é muito difícil, principalmente quando nós estamos em aflição, quando nós estamos em dificuldade, em provação, em guerras, né? Enfim, né? Nas mazelas dessa vida, né? Esse processo ele é muito difícil, mas aquele que se coloca, né? Que se despoja para Cristo, para Deus, Senhor, eu estou aqui, eu não tenho condição de nada. Tem que ser sincero com Deus. Senhor, eu não tenho condição, eu sou pecador, Senhor, eu sou pecador, pecadora, né? Estou falando de qualquer um gênero, né? Senhor, eu faço isso, faço aquilo, fala para Deus apenas, não fala para o homem não, é para Deus, né? Eu faço aquilo outro, faço aquilo outro. Senhor, eu quero parar com tudo isso daí, né? Mas, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Quem pede misericórdia de Deus, quem pede misericórdia de Deus é aquele que não tem condição de sequer estar diante de Deus. A misericórdia é para aqueles que não têm a condição de estar diante de Deus, né? E temos que nos colocar nessa condição, e não na condição de cordeirinho. Não tem cordeirinho aqui não, né? Nós não temos condição sequer de apresentar diante de Deus. Pede misericórdia, Senhor,
perdoa as minhas iniquidades, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, Senhor, apieda-te de mim, né? É isso, é um exercício disso que nós temos que começar exercitando dessa forma, né? A única coisa é lá dentro, não precisa abrir a nossa boca, você pode até abrir, mas é bom nem abrir para ninguém escutar, para ninguém ver esse processo, essa relação é tua e Deus, mais de ninguém, só você e Deus, né? E aí Deus começa a trabalhar na tua vida, começa a converter o teu sentimento, começa a converter a tua vida, o teu interior, né? E aí você vai vendo as modificações, o teu falar de Deus, as respostas de Deus na tua vida começa a acontecer, né? Sem que você sequer tenha algum esforço. Para falar com Deus não precisa de esforço. O Senhor não quer sacrifício, nós não precisamos. Creio eu, posso estar errado, mas eu estou falando de mim. Você não precisa pegar, ajoelhar ali, ficar 5 horas ali ajoelhado. Senhor, eu quero falar contigo. Não tem necessidade disso. Aquele que tem intimidade com Deus, basta ele botar o joelho dele no chão, Senhor. E não precisa nem botar o joelho. É claro que eu não estou dizendo todo o joelho deve se dobrar diante de Deus. As nossas orações devem ser conduzidas por meio através dos nossos joelhos curvados diante de Deus, com simbolismo de submissão, de reverência a Deus, né? Então, mas há momentos que nós não podemos, né? Não temos como ir lá e ajoelhar. Onde nós estivermos, coloca o nosso pensamento, eleva os nossos olhos para os montes, né? Subimos aos montes, né? No nosso pensamento, né? E ali nós conversamos com Deus. Ali, Senhor, coloca tu fala com Deus ali por 5 minutos, por 2 minutos, 1 minuto, 1 hora, aquilo dentro daquilo que você necessita falar com Ele. Conversa com Deus e a resposta de Deus ela vem na tua vida. Pode ser 30 segundos, pode ser 1 minuto, pode ser, né? Não tem essa de que eu preciso ficar aqui a manhã inteira, a noite inteira, eu preciso acordar de madrugada. Não tem necessidade disso. Há uma má interpretação nesse assunto de acordar da madrugada, mas não dá tempo de falar aqui. É uma má interpretação, né? As pessoas acordam de madrugada para orar, né? Existe uma má interpretação disso daí. Eu já, inclusive, já vi uma pregação a respeito disso. Eu sempre acreditei nisso. Eu já vi uma pregação muito maravilhosa a respeito disso. Uma não, algumas, né? Sobre orar. Não, nada impede. A pessoa quer ir orar, vai orar. Cada um, né? Seja livre para se colocar diante de Deus da forma que achar que deve ir, né? Mas existe uma má interpretação, né? Podemos a qualquer momento falar com Deus, né? A qualquer momento, né? E da forma que pudermos falar com Deus, né? Se sentimos de ajoelhar, se sentimos e temos a condição disso, esse é o proceder mais certo, é ajoelhar e orar e conversar com Deus, né? E aquele que confia em Deus não tem necessidade de ficar ali horas e horas, né, pedindo a Deus. Aquele que confia em Deus, Senhor, essa aqui, eu vi ontem, ou foi hoje, uma pregação também, né? Não, foi mandaram uma pregação para mim, foi hoje, não foi ontem. Mandaram uma pregação para mim, essa foi mandada, né? E a pessoa falou assim, a oração de Jesus é diferente. Jesus não ficava lá horas lá orando, não. Tá vendo como as coisas se encaixam, né? Não ficava horas lá orando, não, né? Ele falava, Senhor, assim, assim, de repente eu acho que não dava 1 minuto, né? A oração dele, né? Porque aquele que tem intimidade com Deus lá no céu, né? Nós precisamos ter intimidade. O Senhor Jesus, ele diz que nós faríamos muito mais obras do que ele fez, né? Porque ele já iria para o Pai, né? Então Deus deu a mesma autoridade. Jesus expulsava os demônios, curava os enfermos, enfim, fazia os prodígios, maravilhas, não fazia, né? Esse poder que ele tinha, ele entregou para nós, ele deu nas nossas mãos, né? Então não tem muita, né? Aquele que tem franqueza, está buscando, né? Está clamando para Deus, tem sinceridade com Deus, né? E
está no caminho, né? Senhor, cura. Basta isso, né? Pode ser que a pessoa precise de mais tempo, mas sim, é algo individual, né? Mas Jesus, ele chegava lá e falou assim, estou curado, né? Esse mesmo poder ele entregou para o povo dele na terra, né? Então, então a nossa oração, né? Senhor Deus, olha, minha situação é essa, 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 essa e essa. Acabou, Senhor. Se possível, socorre-me, me ajuda, responde-me, né? E ponto. Agora, não estou dizendo aqui que a pessoa não deve ficar lá as 12 horas, o tempo que quiser. Pode ficar o tempo que quiser e achar necessário, né? Estou dizendo que nós precisamos ter intimidade com Deus, que nós precisamos ter confiança e certeza de Deus. Certeza, confiança que Deus existe, que Deus opera em nós, que Deus está em nós. Precisamos ter essa certeza, né? Se Deus vai, se precisamos de um milagre aqui agora, né? Avaliamos, temos que ter uma consciência espiritual das coisas também. Não vamos pegar e começar a brincar com, Senhor, me dá teu poder aí para me brincar um pouquinho aqui, não. Temos que ter uma boa consciência, enxergar as coisas. Chega alguém aqui e pede uma oração para você. Olha, eu sei que tu é crente, que tu é homem de Deus, mulher de Deus. Eu preciso de uma cura aqui. Opa, avalia quem é, que espírito que está ali. Avalia. E aí precisa ter também esse poder, esse dom, né, da parte de Deus para você investigar os espíritos. O que é aquilo ali? Quem pede? Quem está pedindo? Né? Então é uma parte que você tem que ter. Como que você vai alcançar todas esses dons, esse poder, essa intimidade com Deus? Né? Através das tuas provas, através do processo, né, de purificação que Deus vai fazer em ti. Né? Como nas provas, nas dificuldades, na tribulação, nas guerras, nas afrontas. É dessa forma. Deus, ele vai, por isso que ele permite. Não quer dizer que ele está, vai lá e faz isso. Não. Falando para o inimigo, não. Deus, quem procura Deus por conta de alguma vida, de alguém que está aqui na terra, como fez com Jó, foi o diabo. É ele que procurou, olha aquele homem lá, o teu servo, assim, 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 assado, né? É ele que procura, é ele que fica rondando. Deus conhece até o pensamento dele, que falou assim, tu viu o meu servo Jó? Tu viu? Né? Então é ele que procura, né? Ah, mas toca nele, que não sei o que. Então tu vai lá e faz, né? Então Deus, ele permite, né, que as coisas aconteçam para que nós possamos nos aprimorar, melhorar, evoluir, converter, né? É por isso que Deus permite, para que nós possamos alcançar os dons, o poder do céu, o poder espiritual. Porque o poder do céu nada mais é que um poder espiritual. É um poder espiritual, é uma ligação, é um raio. Como que a gente pode interpretar um poder espiritual? Um raio que chega de você invisível, né? Esse raio chega, faz você ter uma ligação ali, né? Você e o céu, como se bate, por exemplo, numa árvore e o céu, né? Aquele raio. E através daquela ligação, você atrai aquele poder, e aquele poder exerce em você, né? Para que você consiga alcançar isso, há um processo difícil, né? Mas é isso que Deus quer dar para o povo, né? É isso que Deus quer dar. E as nossas dificuldades, quando nós não entendemos como proceder diante delas, atrasa o processo que Deus quer na nossa vida. Porque naquele dia, voltando para concluir, porque naquele dia que Jesus Cristo vier
para buscar a sua amada igreja. A sua amada igreja não é nenhum prédio, nenhuma edificação. A amada igreja de Jesus Cristo é nós. Mas nós quem? Aqueles que estão num processo de conversão verdadeiro, ou já conseguiu, ou já passou por esse processo de conversão, mas que o Senhor encontre em cada um de nós, mesmo que estejamos ali no princípio do processo, mas já exista dentro de nós um processo de conversão sentimental, que é espiritual, né? Quando eu via no passado alguém, por exemplo, algo muito, né? É até fácil dar esse exemplo porque ele é uma criança, né? Mas tem uns que é marmanjo, é homem barbado. Quando a gente vê, por exemplo, uma criança que nem aquele rapazinho ali que esfaqueou, ali tem um problema. Ali tem um problema. Mas só se você olhar pelo espírito, você vai ver que tem um problema. Às vezes é um bom menino, como alguns já falaram, né? Tem um problema, tem algo mais, né? Que se torna um processo espiritual também. Começa a ser governado por uma força espiritual, né? Quando lá no passado, muitos falavam, no passado, no seu passado e no meu passado, acho que eu nunca fui assim, mas né, eu acho que eu nunca tive esses pensamentos não, mas talvez tive, né? Ou em algum momento talvez eu tive, né? Mas não lembro, porque se tivesse eu já falava aqui logo, na lata, né? Não tem nada para esconder não. Mas, pega isso daí, coloca lá no Xilindó, manda pra fundação. Não, deveria ir pra cadeia normal. Coloca lá no Carandiru, não tem mais Carandiru, joga assim. Esse é o pensamento do homem carnal. O homem convertido, ou num processo de conversão, esse negócio de homem convertido é muito complicado isso, hein? A conversão é do dia a dia, né? Então, um homem no processo de conversão, ele é... Talvez esse menino não seja tão ruim, pode ser que tenha alguma coisa. Não. Ó, não vamos bater não. Tem uns que já pega no meio ali mesmo, já lincha, bate com um pedaço de pau, joga pedra, né? Lincha, porque matou a criança. Não matou a criança, né? Mas vamos supor, né? O cara, o de Cristo, opa, peraí, deixou, né? Não, ninguém vai bater não. Ninguém vai bater não. Não. Segura ele lá, entrega para as autoridades, né? Mas não deixa o mal exercer, né? Esse homem, essa mulher, é esse aí, né? O que está dentro dele lá, que é uma alma, é essa alma que produz esse sentimento que vai para o reino de glória. O Senhor vai vir buscar estes. E muitos vão falar, mas Senhor, quem é esses muitos? Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz caridade. Quem são esses? Aqueles que estão dentro das igrejas, não é esses aí que faz? Dentro dos templos, né? Dentro das religiões. Estão lá, não estão? É eles que fazem isso, não é isso? Que faz caridade, que faz expulsa demônio, visita o pobre, visita o não sei o quê. Não é esses daí? Mas e o sentimento? Pegar aqui, passar um carro aqui, levar nós aí pra fazer uma visita, vai todo mundo. Mas e o sentimento? É um passeio, né? Se ainda mais for pro interior aí, nossa, pra pegar a estrada, vamos, tem lanche lá, tem janta. Vamos, não é? Não é assim? Mas sem esse sentimento transformado, não vamos em lugar nenhum. Para lá nós não vamos não, né? Então vamos refletir sobre isso. Era para ser um vídeo bem curtinho, acabou sendo um vídeo bem longo. É difícil fazer, mas eu ainda vou conseguir. Eu vou fazer aqueles vídeos curtos, né? Vou dar uma treinada aí, vou começar a fazer aqueles vídeos curtos lá, um por dia, né? E dar um break nesses daqui, fazer de vez em quando só esses aqui, para quando umas coisas mais
profunda, algo mais. Não conheço nada, não sei nada, né? Mas falo daquilo que sinto. Deus seja louvado.